Ganhamos! Ganhamos! Vamos tomar um gorozinho e vamos comemorar. Família, ontem aqui no canal eu fiz um debate com vocês sobre gerações, né? Porque muita gente, eu posso colocar assim, os vascaínos de 45 anos pra cima, né, tratam a nossa geração como, pô, vocês são muito iludidos, Nutelas, aparece um jogador que toca a bola pro lado e pai você já fica, que isso, esse joga bola. Tipo um Paulinho ali em 2023, né, que eu falei, que isso, cara, muito tempo eu não vejo um meio campo desse, arrancando, disposição, sem cansar. Então essa geração, que é a geração ali do meu pai, dos meus tios, né, cara, olham pra certos jogadores do Vasco, pô, não dá, né? Eu fui acostumado ali com Juninho, Ramon, Felipe, Edmundo, uma geração vitoriosa, né? O vascaíno realmente, essa geração, não dá. Só que eu, você, a galera ali dos 35 para baixo, é forjado na raiva, na dor. É forjado com o Fábio Braz na zaga, com o Neto Borges e Henrique na lateral esquerda, com o Ribamar no seu comando de ataque, Escudeiro, presente de Natal, sabe? Você tem que entender a nossa situação também. Não é nada fácil. Essa geração deveria, para os vascaínos, 35 para baixo. E por que eu tô falando isso aqui? Porque até eu, que tento ser um cara, né, otimista, e assim, como é que eu posso explicar tudo isso? Não é ser otimista e ser iludido, ser cego, tá satisfeito, não. É porque se eu aparecer aqui todo santo dia pra xingar o Vasco, irmão, sabe? Então quando o Vasco ganha, eu grito. Quando o Vasco tem uma boa atuação, eu elogio. Mas, de fato, né, de longe do Vasco tá perto de voltar a conquistar um título, voltar a viver bons momentos, mas, né, a esperança e fé que é um pontapé inicial aí pro Vasco voltar aos dias de glórias, mesmo entendendo que nesse momento, né, os resultados estão interessantes, mas acreditando que vai melhorar. Agora, tem certas coisas que acontecem que testa você. Que é isso, Thiagão? É mesmo? É mesmo. Por exemplo, eu venho falando aqui e mudei a minha opinião, tá? Eu acho que o Vasco tem um time titular. O Vasco tem um time titular para não passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Agora, se depender de elenco, suspensão de um, machucar o outro, esquece, vai dar merda. Vai dar merda. Citei aqui o exemplo do Fluminense, que contra o Vasco jogou sem o lateral direito, jogou sem o lateral esquerdo titular, jogou sem o camisa 10 titular, que depois entrou, mas não tá bem condicionado, jogou sem o seu centroavante titular, sabe? Mesmo assim conseguiu ganhar do Vasco. Você tira o PH do Vasco, você tira um Piton do Vasco, você tira o Verrete do Vasco, irmão, esquece, você sabe muito bem o que eu tô falando. Mas ontem aconteceu, assim, alguns resultados que testam a minha paciência e a minha fé. Como, por exemplo, né, fiquei muito feliz com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O sonho continua, né? Crystal Palace, 119 anos sem conquistar um título, ganhou. Newcastle, 70 anos, ganhou. Tottenham, 17 anos, ganhou. Harry Kane, 14 anos de profissional, ganhou um título. Um time lá da Holanda, 93 anos sem ganhar um título, ganhou a taça da Holanda. Então o sonho continua. O sonho continua pra gente tentar alguma coisa aí, né? Um sonho distante, mas esse sonho está vivo graças ao Léo Jardim e o Vasco ter passado de fase contra o Operário. Mas testa. Por quê? Você viu o resultado de ontem do Operário? Claro que não. Então eu te falo aqui, você não vai acompanhar o Operário. Só que o Vasco não conseguiu ganhar do Operário, né? Foi 1-1 lá e 1-1 aqui. Olha o resultado aí pra vocês. 2-0 Amazonas sobre o Operário completo. Mesmo time que jogou contra o Vasco. E ontem, né, pelo Campeonato Brasileiro, agora, junto com o Juventude, o Vasco e o Juventude, é claro, são os únicos times que não pontuaram fora de casa. Por quê? Porque o Santos, que estava nessa lista, conseguiu ganhar por 1-0 do Vitória. Time esse que o Vasco não conseguiu ganhar com um jogador a mais. Então, assim, é teste para cardíaco, família vascaína. Trocando uma ideia aqui já sobre os outros resultados, né? Sport contra o Internacional 1-1, o Cruzeiro, uma bela vitória sobre o Fortaleza, fora de casa. Até vi lá uma situação que o Vojvoda nem quis, né, falar, responder algumas perguntas na coletiva, meteu o pé. E hoje tem, né, Bragantino e Juventude. E aí o Juventude, de repente, empatando e ganhando aqui, né? É bem capaz disso acontecer, tá? Para só intensificar a nossa fase fora de casa, perdão. Joga aí contra o RB Bragantino e pode, né, ultrapassar o Vasco aqui em caso de vitória. Classificação do Campeonato Brasileiro com os resultados de ontem. Cruzeiro chegou ali na terceira colocação. Né, o Internacional acabou ultrapassando o Vasco com o empate. Fortaleza permaneceu, né, com a derrota. Então, como eu disse, hoje tem o Juventude em campo contra o RB Bragantino. Time esse que pode chegar a 20 pontos.
E não, na próxima rodada, né, no Campeonato Brasileiro, é o nosso adversário. O Vasco vai jogar dentro de casa contra um dos líderes da competição, né? Depois desse desabafo inicial, né, a gente vai trocar aqui uma ideia sobre algumas coisas, né? A possibilidade de vender o Cocão, né, nessa próxima janela. Jair também, a gente tem uma informação que vem de lá, São Paulo, da galera que cobra o São Paulo, falando que o Jair foi oferecido para o time do São Paulo, e quero debater aqui com vocês também uma situação do jogo de amanhã, né? Será que é importante, é interessante o Vasco poupar boa parte do seu time para visar o jogo contra o RB Bragantino? Porque não dá para negar, né? Esse time tá cansado, esse time é cansado já na sua essência, né? Eu sempre falo isso aqui, o Vasco tem jogadores característicos de um time muito pesado, né? É o Coutinho, é o Verratti, né? Sabe? O Nuno não é tão leve assim para fazer esse ir e vir, então o time acaba, o Hugo Moura também cansa, entre outros, o Piton não é tão rápido, então o time é pesado na essência, ainda mais com a sequência de jogos. Então a resenha tá show de bola, a resenha tá maneira, chega aí pra gente trocar uma ideia de vascaíno para vascaíno. E se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, seguindo aqui a nossa resenha, eu tava vendo essa postagem do Nils Colina falando sobre as 13 contratações da era Pedrinho, né? Interessante pra gente debater aqui, porque eu sempre falo com vocês, né, que eu apoio, que eu acredito muito no Pedrinho pelo simples fato de ter ali, de passar uma credibilidade, de realmente visar o Vasco, de ter amor pelo clube. E aí sim, vai errar, vai acertar, sempre falo isso aqui com vocês. Mas não dá para negar que a era Pedrinho, em termos de contratações, ela deixa um pouco a desejar. Sim, condicionado também por tudo que aconteceu com o Vasco na era 777, porque a gente tá vendo aí, a gente vai até repercutir aqui. O Vasco ainda tem que pagar o Sforza, o Vasco ainda tem que pagar o Léo, o Vasco ainda tem que pagar, sei lá, João Vitor, o David, entre outros jogadores. Então são contratações, são reforços que o Pedrinho tem que pagar, que a 777 não pagou. Como o Edmundo, mesmo no momento de raiva, sempre tá pontuando lá no canal, venderam o Peck, venderam o Marlon Gomes, botaram o dinheiro no bolso e, né, compravam ali a prazo. Então vários jogadores o Vasco tá tendo que pagar, e com certeza, com toda certeza, isso dificulta, né, as janelas do Vasco. Mas mesmo assim, né, cara, quando você compara com outros times, não dá para você só colocar na conta disso. A análise foi muito mal feita, por exemplo, com o Jean Davi. A análise na parte comportamental e mental com o Lloyd não existe, sabe? Então são contratações que realmente, assim, dificultam o Vasco nesse momento. Eram para ser contratações para auxiliar, para ajudar, né? E não foram, né? Nesse momento aqui, só o Nuno Moreira consegue realmente salvar a gestão em relação a isso. Então tá aqui, ó, Souza liberado, Jean Davi nem entra em campo, né, a página colocando, o Garré nem entra em campo, mas aqui tá um jogador que eu acredito, tá? Não sei vocês, eu acho que ele pode ajudar futuramente. Lucas Oliveira nem entra em campo, aqui eu entendo a contratação, é um jogador para compor elenco. Alex Teixeira, beleza, não vou questionar. Lloyd, não acrescenta em nada, ele colocou aqui, né? E eu questionei muito o Fernando Diniz em relação a isso no último jogo, né? Não entendo. Se não acredita, se não confia, cara, pega a galera da base. Pega a galera da base e bota pra jogar. Porque não é questão de queimar etapas, não é questão que vai queimar o jogador, não. Naquele jogo ali contra o Fluminense não ia queimar ninguém, porque o time estava uma merda. Então não ia queimar ninguém. Nuno Moreira, destaque, salva aqui. Felipe Coutinho é um titular, apesar de muita gente questionar, né, o investimento feito. Tietê, uma boa contratação, entendo, ficou um tempo fora, né, por uma situação pessoal do filho dele, mas eu acho que é um jogador que consegue ajudar. Não é aquilo ainda que, poxa, eu pensei, ou você, né, imaginou, mas consegue contribuir. Maurício Lemos acabou machucando, né? O Freitas, eu sinceramente acho uma boa contratação, principalmente pelo modelo que foi. Acho um jogador útil, e ele botou até aqui, né? Útil até o momento. Acho um jogador que tem uma certa qualidade, e a tendência, se ele, né, continuar no Vasco, é evoluir, porque é jovem ainda, tem 23 anos. Então o Vasco pegou ele 0,800. E futuramente aí, até já pintou algum clube interessado nele, né? Futuramente você pode vender e ainda botar um papel colorido no bolso. Então o Freitas, eu também acho uma boa contratação. Não chega nem perto, tá, do Nuno, mas eu acho uma boa contratação. E o Daniel Fusato, né? Não tem como a gente avaliar, porque é um jogador que veio para ser reserva, já que... Pô, quem saiu, cara? 2024...
Não foi o Ivan, não, né? O Ivan foi em 2023. Vasco contratou, não me recordo agora, o goleiro que era reserva, a família vascaína. Então, jogador para ser reserva. E aí a gente tem a possibilidade, né? Tá chegando a próxima janela, a gente não sabe o que vai acontecer. Muita gente questionando essa questão da capacidade, da competência na próxima janela pelas contratações que o Vasco fez recentemente. E tem essa questão do transfer ban, tem essa questão de o Vasco ainda ter que pagar alguns jogadores do atual elenco. Mas, assim, de fato, a família vascaína, o Vasco precisa contratar. Precisa reforçar o elenco. Ainda mais se conseguir aí passar amanhã, né, para os playoffs da Sul-Americana. É muito importante contratar. Eu nem quis botar na capa, né, ou levantar aqui nos destaques, porque eu não sei se é uma informação verdadeira, até pelos valores, tá? Do Elinho, né? O canal Vasco, eu acho que é do jornalista Fábio Torres, levantou essa possibilidade, que até acredito, né, que seja um jogador que o Vasco vai olhar, e aí eu não sei, dentro das condições financeiras, né? O Elinho, que passou pelo RB Bragantino, eu já vi outros clubes brasileiros cogitarem ele. Me parece que ele tem o mesmo empresário do Diniz, de repente não sei se tem um contato. Esquecendo essa parte financeira, por isso que eu não estou falando aqui, porque eu não sei se é verdade, se é uma informação verídica, poxa, seria uma excelente contratação, hein? Não sei como é que é o momento dele lá no México, se está jogando bem. Me parece que ele joga no Toluca, né? E foi campeão no Toluca, né? Porque o Sigo Luan, nas redes sociais, estava lá comemorando um título, não sei se é titular, mas aqui no futebol brasileiro, o que ele apresentou no RB Bragantino, sei que totalmente diferente. E pela condição física, por ser jovem, habilidoso, né? Um jogador que é bom no 1 contra 1, seria uma peça interessante para o Vasco, né? Mas entendo que é complicada a contratação desse jogador, pelo simples fato de ser um bom nome no mercado, e outros clubes, né, com certeza vão ter interesse, de repente, numa condição, né, de contratar esse atleta. É o que eu falei, né? Por isso que eu estou pontuando aqui. A janela do Vasco só salva o Nuno Moreira e o Freitas? Sim. Sim, Lloyd, Jean Davi, Maxime, né? Principalmente as contratações que o Vasco botou um papel colorido. Incompetência? Sim, mas não dá para negar que é mais difícil contratar a partir do momento que foram, né, contratados vários jogadores que você ainda tem que pagar. Né? E aí entendo que é mais difícil. Por isso que eu sempre gosto de pontuar isso aqui, vendo outros jornalistas que ficam batendo, só batendo, e esquecem de falar do que eles defenderam, da merda que foi deixada pelo Jorge Salgado e pela 777, família. Seguindo aqui, só para trocar uma ideia sobre o Matheus Carvalho, tá aqui, né, que Cocão é mais um jogador cobiçado e pode acontecer do Vasco vender ele aí na próxima janela. Me parece que tinha, né, tinha um representante estrangeiro, né, de um clube da MLS, observando aí o Matheus Carvalho. Vou te falar uma coisa, hein? Se essa partida for importante para decretar, não, queremos ele, não vai não. Nossa, o Matheus Carvalho foi terrível, mas terrível nesse jogo. E aí uma outra informação que a gente tem aqui é essa aqui, ó. Vasco teria oferecido Jair ao São Paulo para quitar dívida, que tem com o Léo ainda, né? Esqueci de pegar a fonte aqui, mas é da galera, Avante Meu Tricolor. Tá aqui, ó. O presente, na verdade, tem um preço. A intenção do Vasco é ceder Jair em troca do perdão definitivo da dívida restante referente à compra do zagueiro Léo pelo clube de São Januário em 2023. A informação foi divulgada inicialmente pelo blog do São Paulo e confirmada ao Avante Meu Tricolor por fontes da cúpula de futebol São Paulino, né? O Vasco comprou o Léo por 16 milhões, né? Me parece que ainda tem 8 milhões aproximadamente para acertar aí com o São Paulo. Eu lembro que naquele tempo eu falei, nossa senhora, é muito dinheiro pelo Léo. E olha o que eu tomei de porrada aqui. Eu trouxe até o Barolo, né, para falar do Léo. A galera vibrando com essa venda lá. Ninguém acreditando que o Vasco está pagando 16 milhões pelo Léo, mas faz parte, né? É o que eu tô tentando explicar aqui. Atrapalha. Você tem 8 milhões para pagar. De repente, esses 8 milhões, seria para você direcionar para reforço, que não é o caso, família vascaína. Mas assim, em relação ao Jair, é complicado, né, cara? O Jair é um jogador que chegou para nos ajudar em 2023, né? Foi, na minha visão, uma boa contratação, tanto que eu nem falo aqui da questão do salário, que ele ganha 900 mil, hoje é o quinto jogador, né, que mais ganha no Vasco. Mas é difícil imaginar que o Jair vai contribuir, né? Eu acho que o Vasco tem um problema físico, um problema de velocidade, intensidade, e o Jair também é um jogador que não entrega nesse sentido. Eu acho que o Jair, para render num time hoje, né, no time do Vasco ou em outro clube, ele vai precisar jogar com uma dupla ali, né, no caso um volante ou o terceiro homem de meio campo, jogadores com mais capacidade física, né, para uma recomposição, para, no caso, o terceiro homem ajudar, auxiliar, recompondo, o outro volante que jogar do lado dele também ter, assim, essa capacidade de preencher os espaços, porque o Jair é lento, né, o Jair é lento.
muito bom tecnicamente, não está conseguindo, nas partidas que jogou, colocar essa qualidade para fora, mas, né, é aquilo, a ideia que eu vejo é o seguinte, vai tentar liberar o Jair para reduzir a folha e contratar futuramente, eu acho interessante, mas acho muito difícil, tá? Algum clube, tanto São Paulo, né, perdoar uma dívida de 8 milhões, até porque o São Paulo tá devendo também pra caramba aí, né, vira e mexe aparece alguma informação, alguma notícia que tá devendo isso ou aquilo, então acho muito difícil o São Paulo aceitar, família vascaína. E aí, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para trocar uma ideia sobre a partida, né, de amanhã contra o Melgar. O Nils Colina também levantou até esse questionamento aqui, ó, para os torcedores, levando em conta a fase atual do Vasco e o elenco limitado, você acha que Fernando Diniz deveria poupar alguns titulares contra o Melgar nesta terça-feira? Uma vitória coloca o Vasco nos playoffs da Sul-Americana. O empate ou derrota elimina o Cruz Maltino, né? E aí, tem uma outra página que eu sigo, né, o Capri CRVG, que colocou o seguinte, ó, ele escalaria esse time aqui. Fusato, pouparia até o Léo Jardim, Puma, Lucas Oliveira e Lucas Freitas, Vitor Luiz, fechando a linha de 4. Jair, Esforza e Garré, mas meu Deus do céu, hein? Você imagina, até eu com 100 quilos, vou dar tapa na frente desse meio campo aqui. Garré na função de 10, Lloyd, GB e Adson, esse seria o time dele para jogar amanhã contra o Melgar. E assim, eu pouparia, sim, alguns jogadores, mas vou pontuar essa daqui, né? Que, por exemplo, Luiz Gustavo e o Hugo Moura estão fora dessa partida contra o RB Bragantino, né? Terceiro cartão, os dois. Então, assim, entendo que o Hugo Moura está desgastado, mas como ele já vai ficar de fora contra o RB Bragantino, eu colocaria ele no jogo de amanhã. Assim como o Luiz Gustavo, tá? Assim como o Luiz Gustavo. E, sim, pouparia o João Vitor. Pouparia o João Vitor pela sequência de jogos, dar um descanso para ele. Maurício Lemos, Luiz Gustavo. Na lateral direita, pouparia também o PH pela sequência de jogos e também o Piton. Pouparia sim, família Vasca. Então, meu time seria Léo Jardim, Maurício Lemos, Luiz Gustavo, Pumita e Vitor Luiz. Cabeça de área, Hugo Moura, né, jogando aqui de segundo volante o Paulinho, né, seguraria o Tietê, ou dependendo, assim, se eu tivesse conhecimento da parte, né, médica, departamento médico, eu colocaria o Tietê no jogo amanhã também. Por quê? Porque o Tietê ficou um longo tempo fora, né, por essa situação com o filho dele. Então tem esse desgaste que outros jogadores do Vasco pela sequência de jogos. Então, entendendo isso, eu colocaria Hugo Moura e Tietê. Hugo Moura pela suspensão do próximo jogo e Tietê por não ter tido essa sequência de jogos. No meio-campo, Felipe Coutinho, que ficou fora do jogo, né, contra o Fluminense. Pelo lado esquerdo, o Lloyd. E aí, se não quiser o Lloyd, não confia no Lloyd, irmão, vai na base, pega alguém da base, Alegria, qualquer um aí, Alegria, meu primo, Lloyd ou qualquer um da base. Pelo lado direito, o Garré, porque acho que o Adson não tem condição de jogar, né, iniciar uma partida, então colocaria o Garré pelo lado esquerdo, pelo lado direito, perdão, e de fato, de 9, o GB, que tá vivendo aí uma boa fase, não sei como é que fica nessa questão da se tá inscrito ou não na Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, mas entraria com o GB. Então vários jogadores seriam poupados, né, os dois laterais, o João Vitor, o Verrete, e aí tu já dá mais um gás para a próxima partida. Agora, poupar o time inteiro, eu não pouparia não. Acho que mesclar é importante, porque eu quero também, né, passar, mesmo entendendo que o Vasco não tem condição de jogar 3 competições, mas esse jogo é para isso. Esse jogo é porque se esse time mesclado não tiver a condição de ganhar do Melgar, aí é a mensagem que a gente precisa. É melhor não passar, porque lá na frente a gente vai passar vergonha. É ou não é? Então pouparia Nuno, falei o Nuno, né, Verrete, João Vitor, entre outros aí, faria esse time mesclado para encarar o Melgar amanhã. E aí torcendo para que o Garré possa jogar bem, ganhar confiança, o próprio Lloyd, que aí você ganha mais opções até a janela que o Vasco vai ter que contratar. Família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.